Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do projeto Conquistar. Eu sou a professora Cristiane Marques, sou professora de Química do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Mas antes de começarmos o nosso episódio, não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, Centro de Mídias _AM, e se for postar, nos marque na nossa hashtag Projeto Conquistar Seducam. Vamos ver qual é o nosso episódio. Episódio 4, dica, eita, quanto calor! E o detalhamento, processos termoquímicos, entalpia padrão e lei de Hess. E agora vamos para o nosso primeiro exemplo. Os processos termoquímicos, eles estão muito presentes no dia a dia. Então, eu trouxe um VT para vocês verem um exemplo desses processos termoquímicos do nosso dia a dia. Observem aqui. Viram o que aconteceu? Um processo termoquímico de evaporação. Então, vamos agora para o nosso conteúdo. Os processos termoquímicos que estão presentes no nosso dia a dia, a gente precisa identificar se está ocorrendo sendo uma reação exotérmica ou uma reação endotérmica. No nosso caso, do nosso exemplo do dia a dia, a evaporação é um processo endotérmico, mas como identificar quando é exotérmico e quando é endotérmico? Então, eu trouxe aqui para vocês esse esqueminha da passagem dos estados físicos, da mudança dos estados físicos de uma substância. No caso aqui, eu trouxe da água, que a gente consegue identificar melhor, que a gente consegue ver os 3 estados físicos da água, assim, naturalmente, Então, eu trouxe aqui para vocês não esquecerem mais. Quando identificarem, quando vocês se depararem com uma questão de vestibular, que está perguntando se a evaporação, se a condensação é exotérmico ou endotérmico. Então, trouxe aqui para vocês não esquecerem mais, tá bom? Então, o que nós temos aqui? A água no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. A passagem do estado sólido para o estado líquido, relembrando, é o processo chamado de fusão. Só vai acontecer essa passagem se for fornecido calor aí para o gelo. Então, como é que funciona? Você tira o gelo lá da geladeira, deixa no recipiente ali em cima da mesa. Depois de um tempo, quando você olha, o gelo não está mais no estado sólido, seu estado de agregação em que as moléculas estão bem juntinhas, Então, não está mais no estado sólido. Depois de um tempo, a gente observa que o gelo derreteu, passou do estado sólido para o estado líquido. Mas por que isso aconteceu? Porque a temperatura aumentou, consequentemente ele absorveu o calor, porque vai ocorrer a mudança de estado físico da fusão se ocorrer ali a absorção de calor. Então o gelo absorveu o calor e passou do estado sólido para o estado líquido. Então a energia aí interna aumentou, Então, da mesma maneira que está ali a água no estado líquido, se você deixar lá, fica na temperatura ambiente, e continua no estado líquido, mas se você coloca na boca do fogão ali, vai acender o fogo, depois de um tempo, observa que começa a borbulhar, está ocorrendo uma nova mudança de estado físico da matéria. Quando atingir 100 graus Celsius, ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Esse é o chamado processo de vaporização. Então, essa passagem do líquido para o gasoso é a vaporização. Mas como que ocorreu? Fornecendo calor. Então, a passagem do líquido para o gasoso também é um processo endotérmico, quando absorve calor do ambiente, da vizinhança. Então, a vaporização, ela pode acontecer de 3 maneiras, como no nosso exemplo do dia a dia, que foi a evaporação, que é um processo natural, como secar a roupa, Você lava a roupa, coloca lá no varal, naturalmente
vai acontecer essa passagem do estado líquido para o estado gasoso. Isso daí é a evaporação. Quando a gente fornece calor, nesse exemplo aqui que eu coloquei, ali na boca do fogão, acendi o fogo, né? Esse processo eu precisei fornecer esse calor para poder fazer essa passagem de estado físico, né? Essa mudança de estado físico. Então isso daí se chama ebulição. É aquele momento que você começa a observar que está fazendo aquelas bolinhas, né? Ali na água. Isso é ebulição. Agora, existe um outro tipo de vaporização, esse é o segundo tipo de vaporização. Existe um outro tipo de vaporização que se chama calefação, que é instantânea. Sabe quando você deixa pingar uma água numa chapa quente, aí faz tss, aquele barulhinho? Aquilo ali é a calefação. Ou então quando você quer porque quer usar aquela roupa e aí ela não enxugou, você vai lá e passa o ferro. Isso é um processo de calefação, que é nada mais é que uma vaporização. Então, de lá para cá, sólido para o líquido, para o gasoso, isso é um processo endotérmico, assim como a sublimação. E o que é a sublimação? É a passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso sem passar pelo líquido, por isso que a setinha está ali por cima. Que é aquele exemplo que a gente tem em casa, naftalina. Se você pega uma bolinha de naftalina, deixa no guarda-roupa para espantar as traças, né, ela libera ali um cheirinho, a gente observa ali que tem a naftalina, só que ela passou do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Por isso que não molha o nosso guarda-roupa, por isso que não molha ali onde você deixou a naftalina, porque foi uma passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. Então, esse processo de lá para cá é um processo endotérmico, é necessário absorver calor, é necessário fornecer calor para ocorrer essa mudança de estado físico da matéria. O inverso vai ser o quê? Um processo exotérmico. O que é o processo exotérmico? A passagem do estado gasoso, por exemplo, para o estado líquido é um processo exotérmico. Então, a água está aqui, já virou vapor de água, a temperatura está alta, então o que é necessário? Liberar calor para as moléculas, a agitação das moléculas está muito elevada, as moléculas elas vão se juntar, então vai diminuir ali a agitação das moléculas, elas vão se juntar e vão passar novamente para o estado líquido. Esse é o processo de condensação. O mesmo raciocínio é feito com o último processo aqui, que é a passagem do estado líquido para o estado sólido, que é a solidificação. O que é a solidificação? Passagem do líquido para o estado sólido, vai diminuindo novamente a temperatura. Então, é como se você tivesse pegou aquela água, colocou novamente ali no congelador, depois de um tempo já virou gelo. Não é? Então, o que foi que aconteceu? Diminuiu a temperatura, consequentemente liberou calor e o processo é exotérmico. O processo inverso da sublimação, que é a passagem do gasoso para o sólido, também chamado de ressublimação, mas pode ser chamado só sublimação, a gente conhece desse jeito. É do mesmo raciocínio. Então, não esqueçam, qual é a dica de todo esse nosso esquema? A passagem do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, é um processo endotérmico, absorve calor. E a passagem, o inverso, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, libera calor. É o processo exotérmico. Ok? Então, observe aqui nessa cartela, anotem e não esqueçam. Qual é a nossa dica? Do sólido até chegar no gasoso, ganha calor, ou seja, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, o processo é endotérmico. Isso daí é para não esquecer mais. E do gasoso para o sólido, ou seja, perde calor. Então, por isso que a seta tá ao contrário. Eu deixei ali o sólido, líquido e gasoso no mesmo esqueminha, mas a seta, observe que a seta, para poder vocês fixarem bem. A seta é ao contrário, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido é exotérmico. Libera calor, ok? Espero que vocês tenham compreendido, para ninguém esquecer mais. Então, só de ouvir falar, você já vai fazer esse esqueminha aí e não vai errar nunca mais, certo? Então, agora vamos para o nosso próximo exemplo. Quando a gente está na cozinha, fazendo aqui o cozimento dos alimentos, a gente consegue perceber nesse espaço os dois processos termoquímicos que estão acontecendo.
tanto o processo exotérmico quanto o processo endotérmico. Por exemplo, aqui, a queima do gás de cozinha representa um processo exotérmico, está liberando calor para o ambiente, então ali está ocorrendo a combustão, é por isso que a gente sente aqui um pouquinho de calor. Agora, quando a panela de pressão, está aqui a nossa panela de pressão, então, e a comida, ela está absorvendo o calor para ocorrer o cozimento dos alimentos. Então, isso aí é um processo endotérmico. Então, nesse pequeno espaço, conseguimos visualizar os dois. Então, agora nós vamos para o nosso segundo conteúdo. A quantidade de energia armazenada em uma substância, a gente não consegue medir. Não dá para medir. Essa quantidade de energia armazenada, a gente consegue medir apenas a sua variação. Essa quantidade de energia se chama entalpia. O que é entalpia? Toda substância tem um conteúdo energético armazenado, então, mas a gente não consegue saber qual é esse conteúdo energético. O que a gente consegue saber? A gente consegue apenas calcular a variação da entalpia. A entalpia, ela é representada pela letra H, mas como a gente não consegue calcular, a gente calcula apenas a variação, então a gente vai calcular o ΔH. E o que é o ΔH? É a variação de entalpia, é a diferença do conteúdo energético do estado inicial para o estado final. Então não dá para a gente calcular a entalpia, somente a variação de entalpia. Então observem aqui o conceito e a formulazinha da variação de entalpia. Toda substância apresenta uma certa quantidade de energia que é denominada de entalpia. Entalpia é representada pela letra H, como eu já disse para vocês. Como a gente não consegue calcular, a gente vai calcular a variação de entalpia. E o que é variação? Variação, por conceito, é o estado final. Como a gente está calculando a entalpia, é o estado final menos o estado inicial. Então, vai ser entalpia final menos entalpia inicial. Então, numa reação química, o que nós temos? Reagentes e produtos. O reagente representa o estado inicial e o produto representa o estado final. Como a gente está calculando a variação de entalpia, então vai ser entalpia final, quem é a entalpia final? Produto, menos a entalpia inicial, quem é a entalpia inicial? Reagente. Então, a gente consegue analisar uma equação termoquímica através de diagramas de energia. Então, trouxe aqui para vocês das reações exotérmicas. Sempre vai ser desse jeito, representado desse jeito. Como é que a gente desenha um diagrama de entalpia de uma reação exotérmica? No caso de uma reação exotérmica, a entalpia do produto é menor que a entalpia do reagente. Por quê? Porque o conteúdo energético dos reagentes é bem maior. Então, para acontecer a reação, é necessário liberar calor para o ambiente até chegar no produto. Então, por isso que é representado desse jeito. A entalpia do reagente, esse daqui é a entalpia inicial, até chegar à entalpia do produto, entalpia final. Esse é o gráfico de uma reação exotérmica. Então, está aqui representando para vocês. Essa diferença do reagente até chegar no produto é o ΔH. O que é o ΔH? É a variação de entalpia. Toda reação exotérmica tem o ΔH menor que zero, sempre vai ser negativo. Professora, como é que eu sei? Porque está liberando calor. Se a entalpia do reagente era maior, vai liberar calor até chegar na entalpia do produto. Então, se ele está liberando calor, o ΔH é negativo, o ΔH vai ser menor do que zero. Querem ver? Se eu colocar, por exemplo, um valor qualquer aqui, 100 de entalpia do reagente, e chegar a 50 de entalpia do produto, se a gente for fazer esse cálculo, variação de entalpia final, que é o produto, menos a entalpia inicial, que é o reagente. Quanto é que vai dar? ΔH vai ser igual a menos 50. Tá aí, ó, um valor negativo, menor que zero. Toda reação exotérmica, o ΔH é menor que zero. E a gente consegue visualizar, identificar numa equação termoquímica o calor da reação, se é exotérmico ou se é endotérmico. Quando o calor da reação ele vem direto aqui, ó, o ΔH, a gente já consegue identificar. Se é negativo, é menor que zero, quer dizer que é exotérmico.
mas às vezes não vem o valor do ΔH. Esse calor vem direto na equação termoquímica. Temos aqui, ó, antes da seta é reagente e depois da seta é produto. Então, nessa reação aqui, carbono-grafite com oxigênio produzindo CO2, o que aconteceu? Liberou calor. Como é que a gente sabe? Porque esse calor está no produto. Então, o resultado da reação foi o calor. Então, essa reação é exotérmica. Ou aparece desse jeito, ou, na maioria das vezes, aparece representado o ΔH. Se o ΔH é menor que zero, quer dizer que a reação é exotérmica. O mesmo raciocínio a gente usa para endotérmica, só que o processo é inverso. Endo significa para dentro, quer dizer que a entalpia, nesse caso, do produto agora é maior que a do reagente. Por quê? Porque os reagentes tinham uma entalpia aqui, um conteúdo energético menor, ele absorveu calor, tá aqui, ó, tá ganhando calor para poder chegar no produto. Então, todo o gráfico de entalpia de reação endotérmica é desse jeito, o reagente embaixo e o produto lá em cima, porque ele está absorvendo calor. Então, essa diferença que tem aqui, ó, do reagente até chegar no produto é o ΔH. Essa foi a diferença, é o valor de entalpia, né, do ΔH, de variação de entalpia. Então, se o ΔH é maior que zero, quer dizer que está absorvendo calor, é positivo, está ganhando calor. A gente consegue identificar isso daí também observando a equação termoquímica. Aqui é bem simples de identificar. A variação de entalpia é positiva, então quer dizer que é maior que zero, está ganhando calor. Mas quando não vem o valor do ΔH, olha só onde está o calor. No lado de quem? Do reagente ou do produto? Do reagente. Diferente lá do processo exotérmico. Se está do lado do reagente, quer dizer que ele está ganhando calor para poder chegar no produto. O processo é endotérmico. E aí, sabendo disso, a gente consegue definir uma entalpia, a entalpia padrão, que é universalmente aceita, que toda substância simples que está no estado padrão, ela vai ter a sua entalpia igual a zero. Qual é o estado padrão? 25 graus Celsius e 1 atm. Então, se toda a entalpia padrão é igual a zero, quando a gente vai analisar a entalpia padrão de formação de uma substância, a gente observa que o estado inicial é zero. Por quê? Porque essas substâncias estão no estado padrão, ou está no estado alotrópico, ou estão no estado físico mais comum. Então, estão no estado padrão. Então, nesse caso aqui, ó, qual é a entalpia padrão? É sempre só a diferença, o valor de ΔH. Ou está perdendo ou está ganhando calor. Nesse caso aqui, está perdendo calor. Definindo, se a gente for fazer isso num cálculo, a entalpia padrão de formação da água, o que que é? Se a entalpia padrão dos seus reagentes ela é igual a zero, então, e aí a gente precisa saber qual é a quantidade, qual é a entalpia padrão da formação da água líquida, sabendo que o ΔH é menos 286, quando a gente coloca na fórmula da variação de entalpia, o que que a gente tem? O próprio valor da variação de entalpia. Por quê? Porque a entalpia padrão das substâncias, aí, essas entalpias, elas são iguais a zero, porque toda substância no estado padrão é igual a zero. Então, agora que a gente já sabe esses conceitos, vamos para a nossa dica. Toda reação exotérmica libera calor, portanto, ΔH é negativo, ΔH menor que zero, não esqueçam. Toda reação endotérmica, endo significa para dentro, absorve calor, portanto, seu ΔH é positivo, por isso que o ΔH é maior que zero. E a entalpia de formação, ela é numericamente a entalpia individual de uma substância. Por quê? Porque numa reação que a gente vai calcular a entalpia padrão de formação, se as substâncias estão no estado físico mais comum, no estado alotrópico mais estável, quer dizer, então, que elas têm a entalpia igual a zero, ok? Então, agora vamos para o nosso último exemplo do dia.
Trouxe um exemplo aqui para vocês, para a gente contextualizar, né? E agora, qual caminho pegar? Digamos que você esteja num acampamento aqui embaixo, 500 metros ao nível do mar, e você precisa chegar no acampamento aqui em cima, 2.500 metros ao nível do mar. Qual caminho você vai pegar? O caminho azul ou o caminho amarelo? Nesse caso aqui, não importa qual caminho que você vai pegar, porque a variação de altitude vai ser a mesma, mesmo que você pegue o caminho azul ou mesmo que você pegue o caminho amarelo. Você, no caminho amarelo, por exemplo, pode até demorar para chegar, mas a variação de altitude é a mesma. Esse é um exemplo do dia a dia para vocês conseguirem entender um conceito chamado de lei de Hess. Essa é a analogia que eu trouxe para vocês. Então, agora vamos para o nosso conteúdo. A variação de entalpia, ela independe dos seus estados intermediários, ou seja, ela só depende do estado inicial e do estado final. Isso é o que diz a lei de Hess, assim como a gente viu no nosso exemplo do dia a dia do acampamento. Então, não depende do estado intermediário, apenas do estado inicial e do estado final. Vamos ver aqui a lei de Hess para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Observe aqui na cartela. Então, está aqui a lei de Hess. Para uma dada reação, a variação de entalpia depende apenas do estado inicial dos reagentes e do estado final dos produtos. Então, observem aqui essa reação, que é a passagem de 1 mol de água no estado líquido para o estado gasoso. Então, essa reação, ela se processa com a absorção de calor, processo endotérmico, por isso que está mais 43,9 kJ. Mas se, por exemplo, essa reação ela se processou direta, mas pode acontecer de a gente ter uma equação global e não ter o valor de ΔH. Então, o que a gente pode ter também aí? Várias outras reações intermediárias e a partir dessas reações a gente pode calcular a variação de entalpia. Então, a lei de Hess, a gente precisa ter raciocínios como se a gente estivesse montando quebra-cabeça. Então, o que a gente tem que ter aqui? Vamos ver. Essa reação é de água, essa é a equação global. Eu preciso chegar nessa equação e saber o valor de ΔH. Viram? Ele não deu aqui o valor de ΔH, mas eu consigo calcular através das reações intermediárias. Nós temos que a reação de hidrogênio com meio mol de oxigênio produzindo água líquida libera 285,5 kJ. Uma outra reação, vou numerar, essa é a reação 1 e essa é a reação 2. Esse é o ΔH1 e esse é o ΔH2. Na reação 2, hidrogênio reagindo com meio mol de oxigênio produzindo água no estado gasoso. O ΔH é menos 241,6 kJ de energia. Como a equação global diz que a água do estado líquido para o estado gasoso, está dizendo aqui essa equação, eu preciso raciocinar de uma maneira que eu consiga deixar essa água aqui, que está no estado líquido, no primeiro membro, que é no lado do reagente. Então, o que a gente tem que fazer? Inverter essa equação. A gente vai inverter. Por quê? Porque eu preciso ter água no estado líquido lá do lado dos reagentes. Como é que eu sei, professora? Porque está aqui, ó, a equação global está dizendo isso. A gente precisa, então, chegar na equação global. Então, a gente faz como se fosse uma matemática mesmo. Se for inverter aqui o que era reagente virou produto, o que era produto virou reagente, isso daqui também será invertido. O sinal de ΔH também será invertido. Então, observe aqui, já fizemos a inversão. Lembra-se que estava negativo e agora está positivo. O H2O agora é reagente, né? A água no estado líquido agora é reagente. Hidrogênio e oxigênio, agora eles são produto. A gente inverteu toda a equação. Qual é o objetivo? Fazer como se fosse uma equação matemática, né? Tudo que está no primeiro membro, os membros são divididos aqui, ó, pelas setas. Eles vão se anular ou na verdade, vão ser somados, né? Ou anulados de acordo com a quantidade que existem aí. Então, o que nós temos? Reescreve. A água no estado líquido está aqui.
e aí desse lado não tem mais nada. Aí nós temos do outro lado hidrogênio e oxigênio, eles vão se cancelar, porque eles têm a mesma quantidade. E o que foi que sobrou? A água no estado gasoso. Então, como aqui nós temos o ΔH1 e o ΔH2, o que a gente vai fazer? A gente vai somar, que é isso que diz a lei de Hess. A gente vai chegar no resultado da variação de entalpia, a gente vai somar o que aconteceu aqui. ΔH é igual a mais 43,9. Não esqueçam de fazer o jogo de sinal, positivo com negativo. Então, ΔH1 mais ΔH2, a gente chegou na variação de entalpia global. Por que isso? Porque a gente não consegue fazer o cálculo desse jeito da reação que a gente tinha com a variação de entalpia simples, que é do produto menos o reagente. Não dá para fazer porque a gente não tinha os valores aí. O que a gente tinha? Apenas duas equações intermediárias. Então, a gente calcula a partir dessas duas equações para a gente chegar na equação global. Então, o que é o ΔH? ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3. Então, dependendo aí de quantas reações tem, você vai fazendo esse cálculo. Ou seja, independente da quantidade de reações, o valor global ele vai aparecer quando a gente vai fazendo essa soma de todas as variações de entalpia. Ou seja, a lei de Hess diz que, independendo dos casos intermediários, das reações intermediárias, a gente vai chegar na equação global. Então, é esse o raciocínio mesmo. É você pensar como se fosse um quebra-cabeça. É assim que funciona a lei de Hess. Então, agora, nós vamos para a nossa última dica. E como dica da lei de Hess, observem aqui. Quando não temos condição de calcular o ΔH de uma reação química específica, podemos determiná-lo pela soma dos ΔHs das etapas que formam essa reação, ou seja, independe das etapas, a gente vai apenas somar, não depende dos intermediários. Algumas reações precisarão ser multiplicadas por fatores para que as simplificações também possam ocorrer. E com isso, as entalpias das reações elas são multiplicadas também. A gente pode ver esse raciocínio também invertendo, se tiver que inverter, o que era exotérmico vira endotérmico e vice-versa, ok? Então agora vamos para as considerações finais. Então, pessoal, muito obrigada por terem ficado até este momento, mas antes de ir embora, bora tirar nossa selfie? Atenção, prepara o celular. Muito bem! Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, Semean, @centro de mídias _AM, e se for postar, marcar ou comentar, marque aí a nossa hashtag Projeto Conquistar Seducan. Tchau, tchau!